Barão da América, direto de Nova York. Às 3h23, horário oficial de Brasília, 2h23 no horário de Nova York. Esse é o momento em que a gente tradicionalmente conversa com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, para falar mais uma vez sobre vacina. Barão, boa tarde para você. Fala, Coutinho, boa tarde para você, todo mundo no Brasil. Hoje um anúncio do governo americano que comprou 80 milhões de doses da Pfizer. Essas doses serão doadas para cerca de 90 países pelo mundo. Dos 800 milhões, que aliás, os 500 milhões, são 500 milhões no total, que foram comprados, 200 milhões serão oferecidas as doses neste ano de 2021 e 300 em 2022. Agora, Coutinho, nessa lista, o Brasil acabou ficando de fora. O critério adotado pelo governo americano são países mais pobres, inclusive mais pobres do que nós, que não tem condições, inclusive, de comprar a vacina. Há uma diferença abissal entre a quantidade de doses que já foram ofertadas aqui nos Estados Unidos e em países africanos, por exemplo. Enquanto quase 60% da população americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina, você tem países da África com cerca de 2% do total da população que estão vacinados. Ou seja, essa diferença é muito grande e agora o governo americano está correndo atrás também para expandir a sua área, digamos assim, de oferta, já que outras potências, caso, por exemplo, da China e também da Rússia, né, já realizaram esse tipo de ação. A Rússia, por meio da Sputnik V, e a China com a Coronavac. E agora o governo americano está correndo atrás. Mas nós, brasileiros, não vamos receber nessa fase agora essas 500 milhões de doses que serão doadas pelo governo dos Estados Unidos, viu? Nós brasileiros não vamos receber essas, né, Barão? Mas a gente falava já há algumas semanas sobre aquelas 3 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, e aí havia uma preocupação muito grande com relação à validade dessas vacinas, porque elas ainda nem sequer chegaram ao território brasileiro e elas teriam validade até o final deste mês de junho. São 3 milhões de doses da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, que é de dose única. Mas hoje teve um anúncio importante nesse sentido, né, Barão? Vamos lá, Coutinho, são coisas diferentes, tá? Essas que vão para o Brasil são da AstraZeneca. Então não são as doses da Johnson & Johnson. As que estão indo para o Brasil são da AstraZeneca, que nem foi liberada por aqui, essas 2 milhões, 3 milhões de doses. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e aí sim são as doses da Johnson & Johnson, são cerca de 11 milhões de doses que não vão para lugar nenhum, continuam aqui no território americano, só que elas estão paradas em hospitais espalhados pelo país. O que acontece? Os americanos estão preferindo tomar as doses da Pfizer e da Moderna, e estão deixando de lado as doses da Johnson & Johnson. Só que hoje a empresa anunciou que vai ser expandido o prazo de validade para mais 6 semanas. Então, depois que terminar o mês de junho, mais 6 semanas pela frente, para que essas doses todas sejam repassadas ou utilizadas mesmo aqui no país. Para resumir, Coutinho, está faltando vacina em boa parte do mundo, e aqui nos Estados Unidos está sobrando, né? E agora o governo americano está vendo o que vai fazer com essas vacinas. Algumas estão sendo doadas e outras podem ainda assim perder o prazo de validade caso não sejam distribuídas nos braços das pessoas que moram por aqui. É isso aí, é tanta vacina, né, Barão? Tantas doses. O Brasil comprou realmente 3 milhões de doses da Janssen, mas comprou diretamente da empresa, da Johnson & Johnson. Esse anúncio foi feito com relação a essas vacinas que estão estocadas aí nos Estados Unidos. O que interessa é que chegue o maior número possível de vacinas e que chegue aqui no meu braço, viu, Barão? Tô esperando. Abraço para você, até amanhã. Valeu, muito obrigado. Grande abraço e tomara que chegue nos braços de todos os brasileiros. Até mais.